Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre emoções e doenças, né? Que, assim, é o meu arroz e feijão do consultório. É o que eu faço aqui em maior parte. Como vocês sabem, eu sou médica e sou também terapeuta holística, tá? E eu junto esses dois conhecimentos na hora de atender os pacientes. E por isso que eu gostaria de falar bastante sobre emoções, relacionamentos e doenças. Então, assim, como é que funciona aqui a minha consulta? Numa primeira parte, é uma entrevista médica normal, né? Ah, o que que você tem, quando que começou, o que que melhora, o que que piora, assim por diante. E aí, depois eu faço o que todo mundo chama de... O que eu chamo, né? Não é todo mundo. O que eu chamo de roda da vida. Como é que é isso? Eu pergunto ao paciente sobre os relacionamentos. Não é relacionamento amoroso, não. Não são relacionamentos amorosos, não. É primeiro relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos. Depois, no ambiente de trabalho. Depois com o marido. Depois como foram, ou a esposa, né? E depois como foram os relacionamentos anteriores dessa pessoa. Por quê? Porque sempre existe um padrão no relacionamento, tá? Enfim, isso eu acho que não cabe explicar aqui, seria muito tempo, né? Mas existe um padrão de relacionamento entre o padrão de relacionamento que o paciente tem com os pais e com o que ele vai ter no trabalho, com os amigos, com os irmãos e também com os namorados, com o marido, enfim. Depois, a segunda parte é o sono, né? Porque o sono, ele me diz várias coisas. Por exemplo, na terapia, quando um paciente diz que tem insônia, o que que eu investigo? Se ele não tem doenças cardíacas, tá? Ó, e isso não é uma coisa que a medicina diz. Veja o que eu tô te dizendo. Isso eu tô dizendo como terapeuta, tá certo? Então, enfim, eu acho importante investigar, né? Não tô dizendo que todo mundo que tem insônia tem problema no coração, não é isso. Mas eu acho importante, eu aprendi isso como terapeuta holística, né? E eu investigo nos pacientes. Se essa insônia aí não tem uma causa cardíaca, né? Uma causa de doença cardíaca. Depois a gente fala sobre os hábitos alimentares. E hábitos alimentares não são só eu como bem ou eu como mal, eu gosto de porcaria ou eu gosto de coisa boa. Não. Eu quero saber o que você come no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, na janta e antes de dormir. E até se você sonha com comida, isso pra mim é importante. Enfim, o próximo quesito seriam as atividades físicas e, por último, as atividades lúdicas. E atividades lúdicas, o que que são? É tudo aquilo que você gosta de fazer quando você não faz nada, né? Porque isso me diz, por exemplo, o que que faz você esquecer, né? E não deixa de ser, esquecer do presente, por exemplo, esquecer dos seus problemas. E não deixa de ser também uma atividade meditativa. As pessoas imaginam que meditação é só ficar lá, e fazendo sinal do sentado, esperando uma graça divina. Não é isso. É tudo aquilo que você faz, presta atenção em alguma coisa produtiva e que consegue te tirar da realidade, tá? Bem, mas aí eu dei um geral de como é que eu faço minhas consultas aqui. E por que que isso é importante? Porque eu relaciono emoções com doenças. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se o paciente tem muita alergia, isso já me levanta luzes de que talvez seja uma pessoa muito exigente consigo mesma, exigente consigo, exigente com os outros, seja uma pessoa muito perfeccionista, muito, né, quer as coisas tudo do jeito dela. Obesidade, eu já falei, me indica algum problema com a figura materna. Nem sempre uma mãe abusiva, mas às vezes uma mãe que mima demais os seus filhos, né? E por que isso? Porque a mãe é o primeiro contato com a comida. Então já vai me contar alguma coisa. Como é que foram as coisas, qual que é o relacionamento, já vou fazendo a ligação com a doença. Problemas intestinais, por exemplo, quero saber se o paciente está ansioso, né? O intestino, ele produz serotonina aos montes. Tá ligado? É um hormônio, né, da satisfação que tá em falta em estados de depressão, de ansiedade, enfim. Tem que ver como é que anda. E assim, várias outras doenças, tá, gente? Por exemplo,
Doenças renais, a medicina chinesa, está relacionado a um sentimento de medo. Tá com medo do quê? Medo do quê? Quanto tempo? Né? Enfim, gente, o que eu quero passar aqui para vocês é que o ser humano é muito maior do que somente um aspecto físico, né? Quando você fala em médico, você imagina que você tem que ter uma doença e que você, para ir no médico, você tem que ter uma queixa. Não necessariamente. Você sente que não tem algo bom com você, você tem que procurar um médico. Eu quero tirar um pouquinho essa ideia que as pessoas têm, de que só tem que ir no médico quando tá mal. Não, a gente tem que ir antes disso, né? Não se sente bem por qualquer motivo, precisa ir ao médico, tá? E aqui comigo não vai ser tratado somente a parte física, nós vamos tratar tudo. Então tem que vir preparado para falar e tem que vir com tempo, tá? A minha consulta aqui é longa, certo? Gente, é isso. Eu queria passar essa mensagem para vocês, tá? Aqui embaixo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as consultas, eu vou deixar o meu site para quem quiser ir acessar, tá certo? E assim, como as consultas são longas, meus queridos, eu não atendo muitos pacientes por dia, tá? São poucos, mas esses poucos têm a minha plena atenção. Então, não é uma consulta de 15 minutos, não é nem de meia hora, tá? Minha consulta aí varia entre 1h30 e 2 horas de consulta. Então, por favor, sim, às vezes só tem consulta lá para longe, mas serão atendidos, tá bom? Enfim, agradeço muito o tempo de vocês, agradeço mais ainda o carinho que eu tenho recebido de todos vocês, né, nesses dias, como eu sempre agradeço, que isso é uma coisa que me toca muito, o quanto tem pacientes que já sofreram, já procuraram diversos médicos, não se adequaram a nenhum deles e vem em mim uma esperança. Isso me deixa super feliz, isso me deixa assim muito dignificada e é algo que eu tenho a agradecer para vocês. Lembrando para vocês que, como eu sempre digo ali nas mensagens, vocês me dão muito mais do que eu posso oferecer, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.